Olá pessoal, eu sou a Leni e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa produzindo crônicas. O processo de produção de um texto conta com várias etapas envolvendo planejamento, estruturação, execução do processo e revisão, entre outros pontos. Uma forma de tornar o aprendizado da escrita mais significativo e que faça sentido para o aluno é relacionar essa prática da escrita às necessidades que podem ser encontradas durante o cotidiano. Isso significa sempre há um motivo, um contexto ou um interlocutor para quem escrever e quem vai receber. Antes de redigir um recado, um texto com instruções ou uma carta de reclamação, os alunos são ensinados a analisar as características de linguagem e de sentido textual. Essa ideia do efeito do sentido é uma habilidade importante. Os jovens devem ser preparados para fazer essa análise. A proposta do texto é de que convença, emocione, influencie, faça rir. Ou seja, capaz de modalizar o discurso. Vocês já conhecem essas redes? Então, é possível utilizá-las para desenvolver suas habilidades, seus conhecimentos sobre esses gêneros. Produzindo crônicas. São textos simples baseados nos fatos cotidianos e construindo com a linguagem literária. Essa é a crônica. Nesta aula, vocês vão aprender sobre esse que é um dos gêneros mais comum na produção textual. A palavra crônica vem do grego cronos, e o gênero, de fato, possui uma ligação direta com o tempo, pois tem por base fatos simples do cotidiano expostos em linguagem literária. Os textos se caracterizam por serem narrativas curtas, com tempo, espaço e personagens reduzidos, e predominância de linguagem coloquial. Duas notícias que eu vou passar para vocês servirão de base para os textos que vocês irão produzir nesta aula. Vamos na primeira. Hipopótamo foge do zoológico, mas volta apenas 2 minutos depois, certo? A segunda é: jovens voluntários visitam idosos e realizam boas ações em Manaus. Nessa pergunta número 1, ele noticia a fuga de um hipopótamo de um zoológico em Tel Aviv, Israel, que, no entanto, retornou ao cativeiro 2 minutos depois, sozinho. Aí você tem que explicar onde ele foi publicado. No site do jornal O Estado de São Paulo. Quem é o público-alvo desse texto? Para quem provavelmente ele foi escrito? Para os leitores do jornal de diversas faixas etárias que tenham interesse pelo assunto retratado. Onde aconteceu o fato noticiado? Em um zoológico em Tel Aviv. Como o hipopótamo conseguiu escapar do zoológico? E como ele foi recuperado? Ele escapou porque o portão de carros, que deveria estar fechado, mas foi deixado aberto. E retornou sozinho após dar um passeio. Agora vamos para o número 2. Jovens voluntários visitam idosos e realizam boas ações em Manaus. Agora vamos refletir sobre o que fala a notícia.
A notícia divulga uma ação voluntária promovida por jovens de Manaus. Quem é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quem provavelmente ele foi produzido, certo? Foi produzido para pessoas de diferentes faixas etárias, leitoras do portal G1, ou seja, que tenham interesse por projetos sociais em geral. Qual a intenção do autor desse texto ao produzi-lo? É divulgar a ação promovida pelo projeto Tibum e assim inspirar outros jovens. A notícia divulga uma ação desenvolvida por alguns jovens. Que ação é essa? A visita a um abrigo de idosos, a fim de realizar algumas boas ações voltadas para eles. O que os jovens fazem durante as visitas junto aos idosos? Fazem companhia aos idosos, ajudam-nos a realizar tarefas diárias, leem poemas escritos pelos moradores da casa. O projeto Tibum é formado por um grupo de amigos que teve a ideia de visitar idosos em abrigo. Eles passaram a convidar outros amigos e assim o projeto foi crescendo. Você conhece alguma história parecida? Ou seja, se uma ideia simples que tenha por objetivo ajudar as pessoas, pensam e reflitam essa pergunta em casa com a sua família. A partir dessa notícia, que assuntos poderiam ser o tema das crônicas que iremos escrever? Por exemplo, ações sociais, contato entre diferentes gerações, arte, solidariedade, pessoas que fazem a diferença no outro, juventude, dentre outros. Então, turma, agora vamos fazer um joguinho de perguntas e respostas, o jogo da crônica. Que temas são comuns de encontrarmos nas crônicas? Quaisquer temas podem servir de inspiração para uma crônica, já que o forte do gênero são os temas do cotidiano, notícias, acontecimentos políticos e sociais ou situações engraçadas são exemplos de temáticas comuns às crônicas, certo? Como é a linguagem comum às crônicas? Pense um pouquinho. A linguagem característica do gênero é simples e coloquial. A número 3. Existem vários tipos de crônicas, classificados de acordo com seu estilo e a mensagem transmitida. Os tipos mais comuns são as crônicas reflexivas, humorísticas, jornalísticas, políticas e esportivas, onde geralmente são publicadas as crônicas, pessoal. Jornais, revistas, sites e livros. Agora, essa próxima pergunta: verdadeiro ou falso? Em uma crônica não podem existir diálogos? Essa resposta é falso, porque as crônicas podem ter diálogos e, neste caso, é bastante comum o uso do discurso direto. Vamos para a próxima. A crônica é uma narrativa curta e tem sempre muitas personagens? Isso é falso. Então, pessoal, para vocês fazerem em casa, eu vou deixar uma perguntinha para vocês escreverem 2 características do gênero crônica e trazerem na próxima aula. Obrigada e até a próxima aula.